Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, em Provérbios, ou acompanhasse no telão. Eu vou ler os versículos 10 ao 27 do capítulo 4 de Provérbios. Vamos falar sobre o tema hoje, 2 caminhos. Provérbios, capítulo 4, então, a partir do versículo 10 diz: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Eu queria repetir aqui a leitura para vocês do versículo 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então o texto é muito claro em descrever 2 caminhos. E a gente costuma pensar que existem muitas opções na vida, não é? Hoje em dia, especialmente, há muitas maneiras de se viver, há muitas escolhas de vida. Mas a Bíblia resume em apenas 2 caminhos. O caminho do justo, o caminho do ímpio. E quando a Bíblia resume em 2 caminhos, nós precisamos entender que caminhos são esses. Mas eu já queria alertar você para que você não cometa um erro que é muito comum, muito perigoso quando as pessoas olham para esse texto. É o erro de você olhar para isso e dizer assim: eu sou o justo. A Bíblia não está aqui estimulando você a se enquadrar e dizer assim: eu sou o justo. Ela não está falando sobre quem é justo e quem é ímpio, ela está falando sobre o caminho, os caminhos. E está falando para pessoas que são justas, que são tementes a Deus, qual é o caminho certo e insistindo para que eles não se desviem dele. Então, muito mais do que simplesmente você dizer assim: nós aqui somos os justos, nós aqui somos os servos de Deus, nós aqui estamos na igreja, o povo lá fora, eles são os ímpios. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está falando sobre caminhos, sobre escolhas, sobre decisões. Sabe, os fariseus caíram nesse erro. Eles chegaram a um ponto de simplesmente dizer assim: os justos somos nós, e os outros são os ímpios. E quando você assume essa posição, quando a gente, nos dias de hoje, as pessoas costumam dizer assim: os cidadãos de bem, e muitas vezes as pessoas que se acham cidadãos de bem, eles caem nesse erro do farisaísmo, acham que eles são os certos, e quem pensa diferente é o errado. A Bíblia não está estimulando você a se colocar no lugar do certo, ela está estimulando você a olhar para esses caminhos, refletir sobre as decisões que as pessoas tomam na vida, sobre os caminhos, sobre a história das pessoas, e escolher que tipo de vida você quer ter diante de Deus. Que tipo de vida, que tipo de escolhas você vai fazer para o teu futuro, para a tua posteridade, para a tua família. Que tipo de escolhas você vai fazer, e se você realmente está andando no caminho que agrada a Deus. Amém? Então esse texto vai nos confrontar, vai nos mostrar 2 opções, 2 caminhos, 2 conjuntos de princípios que definem uma vida e que determinam bênção ou maldição sobre nós. E nós precisamos sempre estar prontos para escolher o caminho certo. Amém? Você pode começar aplaudindo ao Senhor?
Vamos começar do mal para o melhor, né? O que é o caminho do perverso? O que é o caminho do ímpio, segundo o texto? Versículo 19 diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Eles nem sabem o mal que estão fazendo, nem sabem das consequências dos seus atos, do que os espera diante das escolhas que fazem. É um caminho de tropeços constantes. Quem anda na escuridão, a figura usada aqui é a da escuridão. Eu não sei se você já... Hoje em dia é muito difícil a gente andar numa escuridão de verdade, não é? A gente tem sempre iluminação em todo lugar. Mas eu já estive uma vez no interior, num dia que não tinha estrelas, não tinha nada. Você não enxerga um palmo adiante do nariz. As pessoas antigamente não tinham luz elétrica a toda hora, então eles entendiam melhor essa figura da escuridão. Andar na escuridão significa não estar enxergando. Eu não sei para onde eu estou indo. Aqui, por exemplo, está relativamente escuro, mas nós temos iluminação. Então eu estou enxergando ali na frente. Se eu precisar me dirigir até ali à frente, eu estou enxergando o caminho. Não perfeitamente, posso até ter um tropeço ou outro, mas eu estou enxergando. O texto aqui está falando de uma escuridão completa, de pessoas que não sabem para onde estão indo, não são capazes de entender o seu erro. O caminho do perverso é um caminho em que ele acha que está tudo bem. As pessoas não escolhem um caminho mau para se dar mal. Elas escolhem o caminho que elas acham que vai ser bom para a sua vida. Elas acham que de alguma maneira aquele caminho é o melhor que eles podem ter para a sua vida. Todo mundo quer se dar bem na vida. Então mesmo aqueles caminhos mais estranhos, esquisitos para a gente, na cabeça da pessoa aquilo ali talvez faça sentido. Mas porque ela está absolutamente na escuridão. Ela não entende os princípios fundamentais da vida. Ela não entende os valores fundamentais, essenciais. Ela não tem discernimento espiritual. Ela não conhece as realidades espirituais. E por isso ela anda na escuridão. Ela está limitada, sem direção. E o pior é que todas as direções que ela escolher vão dar errado. Ela está numa escuridão tão grande que a questão para ela não é simplesmente escolher o caminho esse ou aquele. Qualquer caminho que ela escolha, estando numa realidade de falta de visão espiritual, falta de discernimento, ela vai escolher caminhos errados. Então, esse é o caminho do perverso. É o caminho onde não existe discernimento, não existe entendimento, e a falta de conhecimento das realidades mais importantes da vida faz com que a pessoa tenha tropeços constantes. Ela erra aqui, quando ela tenta consertar, ela comete um outro erro. Ela às vezes então busca uma alternativa, essa alternativa se mostra apenas um atalho que acaba dando em nada. E assim a pessoa está naquela situação em que, como se diz popularmente, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E ela não vê saídas, não vê a possibilidade de uma mudança, de viver algo novo, de viver algo diferente para a sua vida. Mas basta isso sobre o caminho do ímpio. Vamos ver, em segundo lugar, como é o caminho dos justos. O versículo 18 diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Desde que eu o conheci, eu pensei assim: que bom será se eu conseguir viver isso. Que bom será se eu conseguir que a minha vida seja um caminho de crescimento constante. Porque quem está crescendo sabe que está num caminho certo. Quem tenta ficar estagnado pode começar a retroceder. Quem está estagnado está deixando de viver experiências novas com Deus. E Deus é uma fonte inesgotável. Então a única coisa que eu acredito que um cristão pode desejar na vida é um caminho de crescimento constante. Desejar ficar do jeito que você está, você já começou errado. Você já saiu do caminho do justo. Se você está acomodado, estagnado, se você se satisfez, encontrei aqui a igreja, encontrei Jesus, entreguei minha vida, já está tudo bem. Se você, como eu disse, já se intitula o cidadão de bem, você não precisa mais mudar. Os outros é que estão errados, eles é que mudem. Eu já sou um cidadão de bem. Eu já sou um cristão, eu já dou até meu dízimo.
Eu vou na igreja todo domingo, já estou satisfeito. Se você entrou nesse caminho, você saiu do caminho do justo. Eu não estou dizendo que você não é crente, que você não é convertido, que você não é salvo. Eu estou dizendo que você já começou a sair dessa vereda perfeita. Deus tem um plano e esse plano é perfeito. Nós precisamos conhecer, entender e trilhar esse caminho, amém? Então é isso que a Bíblia está nos ensinando. Quando ela fala do caminho dos justos, é para que a gente olhe para a nossa vida e para que a gente tenha um mapa claro, um mapa seguro, onde eu sei que se eu seguir por esse caminho, eu vou ter a bênção de Deus. Se eu estiver assimilando a cada dia princípios da palavra de Deus, verdades eternas, eu vou seguir um caminho de bênção. Então, é um caminho de crescimento constante, é um caminho em que não há retrocesso. Por isso, eu já disse algumas vezes pregando aqui, eu detesto aquela história de primeiro amor esfriar. Você já ouviu esse tipo de coisa? Pessoas que se referem à sua conversão como o grande momento da sua vida. Ora, claro que é o grande momento da sua vida, no sentido de que você estava nas trevas e veio para a luz, ótimo. Mas as pessoas falam do passado com uma saudade de um tempo que não existe mais no coração deles. Eles falam da sua experiência de novo convertido como, era o tempo em que eu amava a Deus, parece que ele não ama mais. É o tempo em que eu tinha fervor, parece que ele não tem mais. E se esse foi o caminho que a pessoa seguiu, significa que ele não está andando de maneira perfeita nesse caminho do justo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Significa que depois de 10, 20, 30, 50 anos de convertido, você tem que estar cada vez melhor. Amém? Glória a Deus. Não faz nenhum sentido o amor depois esfriar. Será que eu me decepcionei com Deus então? Será que Deus não é tudo aquilo que eu pensava? Ora, se o primeiro amor era melhor, é porque você não conhecia Deus o suficiente. Na hora que você conheceu, você se decepcionou. Gente, isso infelizmente acontece em alguns relacionamentos, seja de amizade, seja num casamento. Isso pode acontecer com algumas pessoas, mas com Deus não pode, não faz sentido. Então, é uma vida em que há crescimento constante. A fé madura é melhor do que a primeira. Amém? Hebreus 10, 39 nos diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor de Hebreus está dizendo assim: olha, nós não somos daqueles que retrocedem. Tem gente que começa bem e depois esfria, tem tropeços, retrocede, esfria na sua fé. Nós não somos desses, nós somos daqueles que permanecem firmes na fé. Amém? Efésios 4,13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o único objetivo que você pode ter na vida é ser cada dia mais parecido com Jesus. E se você ainda não é igualzinho a Jesus, você não tem motivo para parar de crescer espiritualmente. Você não pode parar de ter alvos. Você não pode parar de alimentar a sua vida espiritual e de desejar todo dia um novo reavivamento, uma nova experiência, conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra. Amém? O objetivo é a plenitude de Cristo. É para isso que nós caminhamos. Por isso a gente nunca deve pensar: eu já estou no caminho, eu já cheguei. Você não chegou ainda, nós estamos num caminho. O caminho é o lugar onde se anda. Não é um ponto de chegada. É a maneira como nós vivemos. E ainda Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo, um texto bastante conhecido, onde ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu não estou lá, eu não parei ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso modo de vida. Esse é o caminho dos justos, é um caminho de crescimento. Não importa
se você teve grandes erros, grandes falhas, grandes tragédias na sua vida. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu não vou deixar que o meu passado me prenda e atrapalhe o meu futuro. Amém? Você não pode aceitar que qualquer experiência do passado, por mais triste e traumática que tenha sido, impeça você de caminhar para o alvo. E mais ainda, você não pode deixar nem mesmo que as tuas vitórias te prendam ao passado. Porque tem gente que não está preso por derrotas, está preso por vitórias do passado e fica cultivando uma história de coisas que já aconteceram há muito tempo e não caminham adiante. Paulo tinha grandes vitórias, ele não ficava preso a elas. Ele olhava para Jesus e queria sempre algo novo de Deus. Então a figura aqui é a luz da manhã. A figura do caminho do ímpio é a escuridão. A figura do caminho do justo é a luz da manhã que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não é algo estático. A escuridão é algo estático. O caminho do justo não é simplesmente o oposto, que seria a luz perfeita. É a luz da manhã que vai brilhando mais e mais. Tem um processo e a cada dia você cresce mais e mais. Amém? Até que você chegue nesse dia perfeito. E dia perfeito é meio-dia. É aquele momento em que existe tanta luz que nem mesmo a sua sombra você consegue enxergar, porque a sua sombra está debaixo dos seus pés. Tudo em volta é luz. Esse é o nosso objetivo. Agora, quero deixar bem claro uma coisa. Se você está passando por uma luta momentânea, se você está passando por uma fase difícil na sua vida, não quer dizer que você saiu do caminho dos justos, amém? Não quer dizer que você está retrocedendo. Porque o caminho aqui diz respeito ao seu interior, aos seus valores, aos seus princípios, à sua fé. Você pode estar crescendo a cada dia mais na presença de Deus e estar exteriormente enfrentando uma luta, um momento difícil. As lutas, as dificuldades da vida, elas não significam que você retrocedeu. Você pode estar perfeitamente firme em Deus e superar aquelas dificuldades, e daqui a pouco chega um momento de bênção novamente. A vida é assim. A vida tem momentos difíceis e momentos mais tranquilos. Isso faz parte da vida de todo mundo. Então, se você estiver hoje passando por alguma provação, por alguma luta, não pense que isso te tirou do caminho dos justos. A questão é: eu estou crescendo mesmo diante das lutas? Eu estou crescendo mesmo diante das dificuldades? Eu estou buscando a Deus mesmo diante do momento difícil que eu estou passando? Então você está no caminho dos justos, amém? Depois de expor esses dois caminhos, agora tem uma pergunta importante. E eu quero fazer esse terceiro ponto pensando sobre isso com vocês. Pode o justo andar no caminho do ímpio? Pode o justo andar no caminho do ímpio? Porque aqui está falando de dois caminhos. Quantos aqui reconhecem na sua vida, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui reconhecem que mesmo conhecendo a Jesus, em alguns momentos você andou fora desse caminho? Quantos aqui olham para dentro de si e percebem que às vezes, que houve algum tempo, houve algum momento, alguma circunstância em que você percebe que você estava mais parecido com o caminho do ímpio do que do justo? Ou você já viu isso na vida de outros cristãos? Pessoas que conhecem a Deus, mas você olha para eles e fala assim: parece um ímpio. Sim ou não? E aí começa a vir aquele monte de perguntas, não é? Será que é salvo? Será que não é? Um crente pode ser assim? Um crente pode fazer isso? Um crente pode fazer aquilo? Será que se Jesus voltar hoje eu vou ser arrebatado? O apóstolo Lamartine fala muito sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, e todos os dias tem alguém perguntando: pastor, será que se Jesus voltar hoje eu vou ser arrebatado? Se o arrebatamento for hoje, será que eu subo? As pessoas têm dúvidas, porque elas não estão andando num caminho perfeito. Então a pergunta é: pode o justo andar no estilo de vida dos perversos? Sim, mas é um desastre. Pode, mas não deve, amém? É um desperdício, no mínimo,
é um desperdício você conhecer a verdade, ter acesso à palavra de Deus, ter acesso às realidades espirituais, ao Espírito de Deus habitando em você, e você decidir seguir um caminho do ímpio. Você ser uma pessoa carnal, uma pessoa andando pelas suas motivações e pensamentos naturais. Você andar influenciado pelos pensamentos e filosofias do mundo. Isso é, no mínimo, um desperdício. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo está dando um conselho veemente. Diz assim: não se embriague do vinho, não das coisas da carne, mas enche-se do Espírito. Porque quando você está andando na carne, existe dissolução. Dissolução aqui é a ideia de desperdício. Coisas que estão se corrompendo. Sim? Então, por exemplo, quando alguém entra por um caminho errado e entra num vício qualquer. Podem ser drogas, podem ser outras coisas. Não é somente drogas que viciam as pessoas. Existem pessoas viciadas em muitas coisas. O que acontece? O que é dissolução? O que é desperdício? Está desperdiçando sua saúde, está desperdiçando o seu tempo, está desperdiçando oportunidades de crescimento, está desperdiçando relacionamentos significativos. Quantas pessoas perdem tudo por causa de um vício? Quantas pessoas perdem dinheiro, propriedade, perdem família por causa de um vício, perdem saúde, perdem a vida. Então, Paulo está deixando bem claro: você pode andar num caminho errado? Pode. O cristão pode andar num caminho na carne como um ímpio? Pode, mas é uma desgraça. Não escolha isso. Não pense nisso como uma opção, como uma possibilidade para a tua vida. Vai trazer muito sofrimento a você e a outras pessoas quando você escolhe andar fora desse caminho abençoado de crescimento constante. O Salmo 32, versículo 10 diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Muito sofrimento. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então você pode andar na carne? Sim. Lá no livro de Coríntios, Paulo falou sobre isso, e ele falou sobre cristãos andando como carnais, andando segundo o mundo. É uma possibilidade, mas é uma tragédia. Não é uma opção. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso não vai escolher a desgraça sabendo que pode ter um caminho de crescimento constante. Não vai escolher trevas sabendo que pode seguir um caminho de luz. Não vai seguir um caminho de maldição sabendo que pode ter um caminho de bênção. Amém? Então, é possível um cristão andar num caminho errado? Sim. E por isso que a gente não pode julgar. A gente não sabe, será que essa pessoa é realmente convertida? Eu não sei, Deus é quem sabe. Uma pessoa pode ser convertida e estar andando num caminho errado por falta de sabedoria. Não sou eu que vou julgar. Mas a pessoa está num caminho errado. Está num caminho do ímpio, está num caminho na carne, onde ele vai sofrer consequências. E é porque é possível que é tão importante a gente olhar para o caminho do justo. Gente, a sabedoria de Provérbios não estaria nos exortando tanto a prestar atenção no caminho se não existisse perigo, gente. Se o capítulo inteiro está mostrando a diferença entre os dois caminhos e nos chamando a prestar atenção nisso e escolher todos os dias o caminho certo, é porque nós podemos seguir um caminho errado e precisamos estar atentos para que isso não aconteça na nossa vida. Amém? Vamos falar agora então sobre como andar no caminho do justo, porque a Bíblia é perfeita. Ela não mostra simplesmente as opções ali. Ela não mostra simplesmente qual é o caminho do justo e qual é o caminho do perverso. Ela nos ensina como andar nesse caminho. Amém? Quantos aqui desejam andar por toda a sua vida no caminho do justo? Quantos aqui desejam que a sua vida, no final, possam colocar lá na sua lápide: ele cumpriu Provérbios 4,18. A sua vida foi como a luz da manhã, brilhou mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Se você deseja isso, a Bíblia nos ensina como. E aqui há uma série de advertências à vigilância, e eu quero mostrar para você quantas coisas o texto está nos mostrando sobre como a gente pode andar nesse caminho do justo. E basicamente envolve todas as áreas da vida, todos os sentidos.
Em primeiro lugar, o texto fala sobre ouvir, versículo 10 e o versículo 20. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Filho meu, versículo 20 agora, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Quando a Bíblia fala de ouvir, o que ela está chamando a nossa atenção? Preste atenção nas coisas. Não está falando só do ouvido natural, está falando de ouvir com atenção. Dê atenção às coisas de Deus. Ouça o que Deus fala com você. Aplique-se a entender as realidades espirituais. Como é que a gente faz isso na prática? Gente, de uma maneira simples, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Onde é que você vai ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Tenha tempo pessoal de oração. Onde é que você vai ouvir a voz do Espírito Santo? Eu estava andando no carro lá, gritando com o pessoal no trânsito lá, e Deus falou comigo. Vai ser difícil. Pode. Deus fala com quem Ele quiser, com a mula, se for preciso. Mas é difícil ouvir a Deus assim. Separe tempo para ouvir a Deus. Separe tempo para orar, para buscar a palavra de Deus. Seja ensinável. Seja ensinável. O que significa ser ensinável? Uma pessoa que reconhece que não sabe tudo, em primeiro lugar. Uma pessoa aberta para ouvir, aberta para aprender. Uma pessoa que tem humildade para reconhecer quando é repreendido por um erro e olhar e dizer assim, é verdade, eu estou errado, eu vou corrigir isso. Amém? Seja ensinável. Algumas pessoas são arrogantes, soberbas, se acham conhecedoras de todas as coisas e se fecham para o aprendizado. Se fecham para o aprendizado. Certa vez uma pessoa, numa atitude muito soberba, estava criticando a igreja e criticando, inclusive, eu falei sobre células, e a pessoa criticando as células, dizendo assim, eu fui uma vez numa célula dessas, o pessoal fica lá, um dá uma opinião, um dá uma outra coisa, ninguém deles sabe nada. E eu respondi para a pessoa, é porque eles não sabem, reconhecem que não sabem, que eles podem aprender. Quem pensa que já sabe tudo está condenado a não aprender mais. E eu acho que a pessoa entendeu que eu estava falando dela. Nós precisamos ter um espírito ensinável. Ouça a Deus. Deus está falando com você. Deus fala com você numa pregação como essa. Deus fala com você quando você abre a Bíblia. Deus fala com você através de pessoas que estão do teu lado. Sabe, talvez você tenha ouvido repreensões e tenha dito, eu não quero saber disso. Se Deus estava falando através daquela repreensão e você diz, eu não quero saber disso, você está se colocando na posição de alguém que não está preparado para aprender. Provérbios 9, 7 e 9 diz, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Ou seja, você repreender alguém que não está disposto a ouvir, que não é ensinável, é um problema. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Você ama quem te repreende? Você ama quando alguém vai lá e te dá um puxão de orelha? Sabe, certa vez um pastor foi até a casa de um casal que estava com problemas de relacionamento. O pastor se deslocou, saiu da sua casa, foi até a casa deles para ajudá-los, para aconselhá-los. E num dado momento da conversa, o pastor repreendeu, mostrou ao homem ali, aquele irmão, que ele estava com um comportamento errado. E essa pessoa respondeu assim, eu não estou aqui para receber bronca de pastor na minha casa, não, pode ir embora. Então, algumas pessoas não são capazes de amar quem os repreende. Nem sempre é fácil ouvir uma repreensão. Nem sempre é fácil ouvir quando alguém diz para você, olha, esse caminho aqui não está certo, você precisa melhorar. A gente gosta de aprovação, sim ou não? A gente quer aprovação, a gente precisa de aprovação. Faz parte da nossa natureza. Mas você precisa ouvir aqueles que te repreendem, porque o sábio, quando é repreendido, ele ama a pessoa que o repreendeu. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência.
E o segredo aqui é o temor do Senhor, versículo 10, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Sabe, você pode estar lá no fundo do poço, mas se você é ensinável, se você está disposto a aprender, você está num caminho abençoado. Amém? Segunda coisa que o texto nos ensina, reter. O caminho dos justos é um caminho onde você ouve e você precisa reter. Versículo 13, retenha a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. O que significa aqui reter? Significa memória, significa guardar aquilo que você recebe, proteger aquilo que você já recebeu. Sabe, você tinha 10 problemas, e você se converteu, e você começou a tratar cada um deles, Deus começou a te orientar, e você já se livrou de 3. Guarde isso. Guarde essa vitória. Enquanto você caminha para cuidar dos outros 7 que ainda faltam, não deixe que esses outros 3 voltem na tua vida. Guarde aquilo que você já conquistou. Retenha as bênçãos, as vitórias que Deus já te deu. Não volte atrás naquilo que você já conquistou. Você aprendeu algo? Não desaprenda. Não esqueça aquilo que Deus já falou com você. Então muitos conhecem e esquecem. É preciso de novo ler, meditar, estudar a palavra, orar, buscar a Deus para ser capaz de reter aquilo que você já alcançou. Outra atitude para você se manter no caminho do justo, decidir. Versículo 10 mostra que nós podemos escolher o caminho da vida para termos vida ou rejeitar a ambos. Eu escolho o caminho da vida, eu escolho o caminho e recebo a vida. Ou eu rejeito os dois. Eu não posso rejeitar o conselho, rejeitar o caminho e querer a bênção do caminho do justo. Se você quer a bênção do caminho do justo, você precisa decidir seguir o caminho do justo. Sabe qual é o nosso problema? A gente decide o caminho errado, mas quer que no final lá esteja a bênção do caminho do justo. A gente diz, eu vou fazer da minha cabeça, mas no final a gente quer, Senhor, que lá no final eu encontre a bênção que eu estou procurando. Você escolheu o caminho errado, mas quer que o resultado seja certo. Eu vou perguntar para você, funciona? Escolha o caminho certo e você vai colher a coisa certa. Escolha a vontade de Deus e você vai colher a vontade de Deus, vai colher a bênção de estar na vontade de Deus. Hoje em dia, eu acredito que uma grande parte dos cristãos, eu não estou falando do pessoal lá no mundo não, que não conhece a palavra. Estou falando do povo aqui na igreja. Muita gente está semeando errado, está fazendo as suas decisões, as suas escolhas, do seu jeito, segundo a sua cabeça, segundo a sua vontade, segundo a sua natureza carnal. E no final eles dizem, Senhor, me abençoa. E pensam que vai dar certo. Então busque a Deus, conheça a Deus, decida seguir o caminho do justo, para que você colha a bênção do justo, amém? Outra direção que o texto nos dá, sobre como andar no caminho do justo, guardar o coração. E esse é um dos mais importantes aqui que eu quero chamar a sua atenção. O versículo 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é um daqueles versículos que todo mundo decora, conhece na Bíblia, não é? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é que significa isso? Eu fiquei impressionado quando eu li na linguagem de hoje, na Bíblia na linguagem de hoje, esse versículo, e ele parecia tão diferente. E aí está escrito lá, versão da NTLH. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É o mesmo versículo? É o mesmo versículo? Exatamente o mesmo versículo, na linguagem de hoje. Veja bem, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, sobre tudo o que se deve guardar. Linguagem de hoje, tome cuidado com o que você pensa. Por quê? Na cultura hebraica, coração é a sede dos pensamentos, não das emoções. Na nossa cultura, nós sempre usamos coração relacionado à emoção, sim ou não?
Na cultura hebraica, no Velho Testamento especialmente, e muitas vezes o Novo Testamento está usando a cultura hebraica, você vai ver sempre coração como sinônimo de pensamento. Tome muito cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Exatamente a mesma coisa. Então tome cuidado com o que você pensa. Salmo 51, versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É uma oração, o salmista está dizendo assim: eu preciso cuidar do meu interior, dos meus pensamentos, daquilo que eu estou alimentando na minha mente, porque ele reconhecia que se ele fosse contaminado pelas coisas que ele via no mundo, ele iria perder essa pureza dos seus pensamentos. Sabe, certa vez eu vi uma pergunta que dizia assim: no que é que você pensa quando não precisa pensar em nada? No que é que você pensa quando não precisa pensar em nada? Por que essa pergunta é tão importante? Porque quando você está trabalhando, você precisa pensar no trabalho. Você está ali no computador, digitando, fazendo uma análise de uma planilha, você está pensando na planilha. Sim ou não? Você está em casa, assistindo alguma coisa, você está pensando naquilo ali. Quando você não precisa pensar em nada. Agora, por exemplo, você está sendo conduzido a pensar sobre as coisas que eu estou pregando. Mas e quando você se deita na sua cama e você vai pensar em algo, você pensa em quê? Você ora, você fala com Deus, você sonda o teu coração, ou você começa a imaginar bobagens? No que é que você pensa quando você não precisa pensar em nada? É uma pergunta que revela em grande parte se você está cumprindo o que esse texto nos ensina. Tenha cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E ainda nos Salmos, lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Essa tem que ser a sua decisão, essa tem que ser a sua oração diante de Deus. Deus, sonda o meu coração. E aqui uma prova, de que coração são pensamentos, porque o versículo tem esse paralelismo e lá na continuação ele diz: prova-me, conhece os meus pensamentos. Coloque à prova os seus pensamentos, coloque à prova a sua vida todos os dias diante de Deus. Eu estou certo no caminho que eu estou seguindo, Deus? Eu estou fazendo as coisas direito? Eu estou com um problema aqui de relacionamento, eu estou com toda a razão mesmo? Eu fiz tudo o que eu devia fazer? Ou há algo que o Senhor quer que eu mude? Eu vou dizer uma coisa para você: é muito difícil mudar quando alguém te repreende. Não é todo mundo que tem a maturidade de ouvir uma repreensão de outra pessoa. Entra em cena aí uma série de coisas que dificultam, às vezes até mesmo a nossa comunicação. Mas se Deus falar com você, você vai mudar. Por isso é tão importante a gente ouvir a Deus, a gente sondar o coração, porque Ele tem essa autoridade para falar com a gente. Ele tem a perfeição, a pureza completa de intenções. Então, diante de Deus, eu me dobro. Coisas que talvez eu teria dificuldade de ouvir você me dizer, quando Deus diz, eu falo: tá bom, Senhor. Então, ouça a Deus, busque a Deus, para que você possa ser transformado a cada dia. Amém? O texto fala ainda de outras coisas. Eu disse que todos os sentidos são envolvidos aqui nesse caminho do justo, Ele fala sobre guardar os lábios. Pense, tome cuidado com aquilo que você diz. Versículo 24: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, o texto, depois de falar do caminho do justo, ele está entrando em aspectos práticos, diários, da nossa comunicação, dos nossos relacionamentos, mostrando o que é o caminho do justo. Você não tem desculpa de dizer: eu não sei o que é isso que o pastor falou, eu não sei o que é esse caminho do justo. Está escrito uma frase após outra no texto. Leia o capítulo inteiro e você vai ver. Ele está falando sobre aquilo que você pensa, ele está falando agora sobre os seus lábios, sobre aquilo que você diz. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Não haja mentira, não haja motivação errada, transformando as coisas na sua comunicação. Suas palavras revelam quem você é e influenciam
o seu destino e o destino dos demais. Depois o texto diz: guarda os teus olhos, versículo 21 e 25. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Os teus olhos olhem direito, agora o versículo 25, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Por que agora ele está falando dos olhos? Qual é a figura que nós estamos vendo aqui nesse texto o tempo todo? Caminhos, amém? 2 caminhos, amém? O caminho do justo e o caminho do ímpio. Quem é que chega primeiro num caminho? Os olhos. Antes dos meus pés, os meus olhos chegam lá. Eu olho ali na direção, e porque eu estou vendo o caminho, os meus pés podem caminhar. Os seus olhos mostram o rumo para onde você vai. Eles mostram onde é que está a tua motivação, onde é que está o teu coração, o que é que você está desejando. O que é que os seus olhos estão procurando nesse mundo? Onde é que você está colocando a sua atenção? Para onde você olhar, você vai andar. Por sinal, no meio motociclístico, isso é uma das coisas que todo mundo sabe. Alguém que anda de moto já andou? Levanta a mão para eu saber. A regra principal de segurança é: para onde você olhar, você vai. Então eles dizem que apareceu um obstáculo na sua frente e você tomou um susto, se você ficar olhando para ele, você não vai conseguir desviar, você vai para cima dele. Você tem que conseguir naquele microsegundo reagir e olhar para a saída. Se você olhar e disser assim: dá para eu desviar por aqui, você consegue sair. Para onde você ficar olhando, você vai. Os teus olhos chegam sempre antes de você no caminho. No que é que você tem pensado, o que é que você tem desejado, no que é que você tem colocado os seus olhos, é a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias, amém? E aí por fim sim, depois que vão os olhos, os pés seguem, e o texto fala sobre guardar os nossos pés, o versículo 12 e depois o 26 e o 27, em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás, no caminho do justo você corre e não tropeça. O ímpio está naquela escuridão em que devagar ele ainda quebra a cara, tateando, ele ainda chuta o pé da mesa. Mas quando você anda no caminho do justo, você corre e não tropeça. É isso que você deseja para a sua vida, amém? Versículos 26 e 27. Pondera, analisa a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. E o 27, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Aqui então está falando sobre as escolhas, sobre os caminhos, com quem a gente anda. E quando você olha para o contexto inteiro, então você vai ter em todo o capítulo, na verdade em toda a Bíblia, mas o capítulo está falando sobre como é o caminho do justo. E se você desde o começo concordou comigo e disse assim: eu não quero o caminho dos perversos, eu quero o caminho dos justos, eu quero o caminho que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, eu faço um desafio para você: leia esse capítulo inteiro, leia frase por frase, versículo por versículo, reflita sobre a tua vida, permita que Deus conserte os teus caminhos e você vai estar nesse caminho de crescimento constante, amém? Mas eu quero orar agora com você. Quero orar com você, eu quero convidar você a abrir o seu coração. O Espírito de Deus fala conosco todos os dias. E quando você é confrontado com a palavra, você precisa abrir o seu coração, deixar o Espírito de Deus falar com você. Talvez existam pessoas aqui hoje que precisam de uma mudança radical de vida. Precisam tomar uma postura e dizer assim: eu estava seguindo um caminho errado, eu estava seguindo um caminho da carne, eu estava seguindo o caminho do ímpio, eu estava seguindo um caminho errado, eu preciso me arrepender diante de Deus. Você já é salvo, já entregou sua vida a Jesus, mas você estava num caminho errado. Você precisa de um conserto diante de Deus. Faça essa oração hoje e diga sim para Jesus, amém? E cada um de nós aqui, em alguma área da vida, precisa crescer, precisa dar mais um passo, precisa aprender algo novo, precisa chegar diante de Deus e entregar mais uma área que estava guardadinha lá, e que a gente achava que estava tudo bem, e agora o Espírito de Deus te mostrou: olha, isso aqui também precisa mudar.
Hoje nós temos uma oportunidade de dizer sim, de decidir, como a própria música que a gente cantou também diz: eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho fazer a vontade de Deus. Então coloque sua vida diante do Senhor. Eu quero orar por você agora. Senhor, no nome de Jesus, nenhum de nós aqui escapa, ó Deus, da necessidade de transformação, de mudança, de arrependimento, porque nós ainda somos falhos, ainda somos pecadores, nós não chegamos à plenitude da estatura de Jesus e precisamos ser transformados dia a dia, Deus. Nós não queremos ser como aqueles fariseus hipócritas que se achavam os grandes homens de Deus, os grandes sábios, as pessoas santas do seu tempo, e estavam fechadas para aprender. Nós abrimos o nosso coração para dizer: Senhor, queremos mais, precisamos de transformação, precisamos de crescimento, precisamos de renovação nas nossas vidas. E eu te peço que agora o Teu Espírito mova segundo a necessidade de cada um. E o Senhor fale conosco, ó Deus, nos mostrando como a Tua Palavra mostra de maneira tão prática quais são as decisões, quais são as áreas que precisamos entregar na Tua presença para que sejamos renovados, Pai. Não permita que nenhum de nós saia daqui indiferente diante da Tua Palavra, diante do Teu chamado, Senhor. A minha oração é para que ninguém aqui tome a decisão errada de fechar o coração quando o Senhor está nos chamando a uma mudança, a uma transformação. Abençoa-nos para que nós não nos esqueçamos do que o Senhor está falando agora, para que não seja só um momento emocional em um culto, para que nós não fiquemos apenas buscando ao Senhor aqui nesse momento e abrindo o coração e falando contigo e adorando, e ao sairmos dessa porta esqueçamos das coisas que o Senhor nos falou. Que nós possamos guardar, reter, guardar os nossos olhos, guardar os nossos pés, a nossa boca, como o texto nos ensinou. Que a Tua bênção seja sobre nós e que o Teu Espírito nos traga o poder para mudarmos de fato nas nossas vidas, e a cada dia escolhermos o caminho dos justos, a cada dia nos lembrarmos que o nosso caminho é um caminho como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que ninguém aqui aceite estagnação nem retrocesso, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Se você não conseguir guardar tudo, guarde 4:18. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É o teu caminho, amém? Vamos orar e ser despedidos com a bênção do Senhor nesse momento. Pai, no nome de Jesus te agradecemos, porque mais uma vez estamos aqui como teu povo, como família tua, como amados teus, ó Deus, reunidos para comunhão, para adoração, para louvor, mas principalmente para ouvir o que o Teu Espírito tem para falar ao nosso coração. Guia-nos. O Senhor conhece as nossas fragilidades, as nossas lutas lá fora, mas o Teu Espírito é poderoso para nos guiar, nos guardar, nos fortalecer e nos levar a um caminho de crescimento constante. Que a Tua bênção seja sobre todo o Teu povo, que ao sairmos daqui nós saiamos debaixo da Tua graça e da Tua proteção e do Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um bom domingo, uma semana de paz para vocês todos.